Amém, irmãos? Boa noite. Vamos fazer uma oração para que Deus conduza esse momento de estudo. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, pedindo que o Senhor venha nos abençoar, venha falar conosco essa noite e que no nome de Jesus, Pai, esse estudo seja para nos edificar como igreja, para que também, Deus, nós possamos, Pai, aplicar os Teus ensinamentos em nossas vidas e que assim, Pai, possamos parecer mais com Teu Filho Jesus. Que tudo que for dito aqui, que for falado, que o Senhor venha tomar a frente, que seja tudo para a Tua glória. No nome de Jesus, amém. Amém, amém, irmãos? Então, eu gostaria de iniciar abrindo em Gênesis, capítulo 2. Então, se os irmãos puderem abrir lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do ateísmo e também vai cair no ceticismo. Tá? Então, o ceticismo que nós vamos falar não é só no sentido de você não acreditar. É também no sentido de que, independente se existe Deus ou não, infelizmente o ser humano ignora. Então isso também é um dos desdobramentos que o ceticismo pode ter. Ele não é só a doutrina do não acreditar em alguma coisa, mas é também ignorar caso isso exista ou não. Então, na nossa referência de Gênesis 2, eu vou ler os versos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. E aí ele vai dar o porquê. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí, bem pertinho aqui, no capítulo 3, no verso 4, nós temos a serpente ali, né, que é Satanás, tentando a Eva. E olha só o que ela diz. Então a serpente disse à mulher, aí já começa a primeira mentira, certamente não morrereis. E ela continua, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Desde o início, Deus deu uma ordem a um homem e um limite muito claro. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. No entanto, movido pelo seu desejo de autonomia, o homem desobedeceu. Sua busca pelo conhecimento sem Deus foi, na verdade, uma rebelião contra o Criador. A partir desse momento, vemos a humanidade tentando viver independente dele, confiando na própria razão e rejeitando a sabedoria divina. Essa decisão não apenas afastou o homem de Deus, mas também lançou a ilusão de que ele pode ser autossuficiente, capaz de definir o que é certo e errado por si mesmo. Ao longo da história, essa mesma atitude se repetiu. A humanidade passou a enxergar a razão como suficiente para dar sentido à vida, diminuindo a necessidade de Deus. Mas, ironicamente, essa tentativa sem Deus levou o homem a uma postura irracional, ignorar o Criador e confiar apenas em sua própria limitação. Então, nesse primeiro momento, nós vimos que o homem, ele desobedece a Deus, querendo ser conhecedor do bem e do mal. O conhecimento foi provavelmente a primeira tentação que veio ali no homem ao jardim do Éden. Então ele conhecer significava também ele ter o controle e o domínio sobre a própria vida dele. Ele não precisaria mais de Deus. Ele poderia agora ser um ser independente. E foi isso que a serpente usou ali dentro do jardim. Então, pegou algo que Deus deu ao homem, que era o conhecimento, né, que ele conhecia Deus face a face. Ele sabia que existia um Deus que era presente, que estava ali, que era o Criador de todas as coisas. E o que ele fez com isso? Quis ser autossuficiente através de um conhecimento que não lhe competia.
E é bem interessante porque quando a gente começa a falar sobre essa questão de conhecimento, hoje ela também está muito relacionada ao ser humano, a uma divisão em que nós fazemos. Então, assim, todo ser humano, ele tem uma mente, ele tem uma capacidade de pensar, ele tem uma capacidade de agir. E hoje nós criamos dois caminhos, né, quando a gente fala sobre essa capacidade de pensar, falando assim, olha, a fé, ou seja, aquilo que você acredita e aquilo que você pensa, são duas coisas que precisam estar separadas. Por que eles dizem isso? Porque o argumento é, a fé é um simples ato de você crer em alguma coisa. E quando você pensa, logo você existe. Ou seja, você encontra a razão da sua existência através do seu pensamento, através da sua psique. E é bem legal porque isso que a gente chama de dicotomia, que é você separar o ser humano em fé e razão, essa mente dele, leva, por exemplo, a algumas coisas como o nosso ateísmo, que é simplesmente nós não acreditarmos que existe um ser superior. Ou também, eu tinha falado aqui no começo, a questão do ceticismo, que é um pouquinho diferente, mas a gente pode entender que as pessoas céticas não é que elas não acreditam, é que independente se existe um Deus ou não, elas não se importam. A gente viu aqui que quando Eva ela foi tentada ali no Jardim do Éden, ela não se importou com as consequências, porque aquilo ali pareceu tão bom para ela no momento, em que se Deus existisse ou não, pelo menos nesse momento aqui não fez tanta diferença assim. Porque ela olhou e falou assim, bom, esse fruto é muito melhor do que a ordem de Deus. Mesmo Deus estando ali presente, e mesmo Deus dando uma ordem bem clara. E é assim que às vezes nós como seres humanos vivemos. A gente olha e fala assim, bom, eu creio em Deus, mas aí as nossas atitudes e os nossos pensamentos, eles estão tão longe de Deus que é como se a gente vivesse uma vida em que não se importasse. Aonde Deus, estando presente ou não, a gente agiria que nem Eva, a gente não mediria as consequências e nós não medimos as consequências. Isso não é apenas um fruto de uma mentalidade, mas também é o fruto do pecado nas nossas vidas. O fato é, o ser humano, em várias áreas da vida dele, ele tenta uma independência de Deus. Ele não quer um ser superior, ele não quer alguém que ele possa prestar contas. Porque a partir do momento em que você entende que você tem que prestar contas para alguém, aí a gente vai cair nas aulas passadas. Nós entendemos também que existe um ser que é muito superior e que ele requer uma moral das pessoas. Ele requer uma moral vinda de nós. O que é a moral? É esse sentimento que nós temos. E é isso que Deus colocou no nosso coração, em que nós, mesmo que não acreditemos nele, quando fazemos alguma coisa errada, a gente tem um senso que isso é errado. Porém, como nós somos cristãos, somos pessoas iluminadas pela palavra, nós temos um livro em que aponta para esse Deus que é santo, santo, santo. Onde aponta que a nossa vida ela é totalmente dependente dele. A nossa fé e a nossa razão, ela provém, primeiramente, de Deus. E depois, por tudo aquilo que nos cerca. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11. Existe uma frase de um grande filósofo, que é o Dostoiévski. O homem nasce com um vazio do tamanho de Deus. Essa frase, ela expressa que a humanidade ela tem uma necessidade de algo maior. Ela clama por isso, e é algo que está dentro do ser humano. Então não tem como o ser humano simplesmente ignorar que existe Deus. Porque, de alguma forma, ele vai criar um Deus para ele. Então, mesmo nessa negação toda, a própria palavra, se alguém puder ler em Eclesiastes 3:11, mostra que o homem ele tem um senso de eternidade, ou seja, ele espera algo que é maior que ele. Alguém pode ler, por gentileza? Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem,
Mesmo que o homem, com a sua boca e com os seus pensamentos, tenta negar a Deus, ainda assim ele vai procurar Deus de alguma forma. Porque esse senso de eternidade, essas palavras do filósofo, que o homem nasce com um vazio do tamanho de Deus, ele vai tentar preencher com alguma coisa. É por isso que a gente vê um mundo dentro de um lamaçal. Até mesmo aqueles que estão dentro de um lamaçal intelectual. Por quê? Porque nessa ânsia do ser humano querer negar a Deus, o coração dele começa a construir ídolos. E como a gente viu nas últimas aulas, um ídolo não é somente uma imagem em que eu me prostro diante dela. Ou não é só algo que eu entenda que eu preciso fazer uma prece para aquilo. Mas o ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na vida do ser humano. Então o ídolo ele pode ser muito mais do que uma imagem. Ele pode ser o seu próprio ego, o seu próprio eu, o seu próprio pensamento, a sua própria intelectualidade, assim como outras coisas também que nós vimos. É bem interessante porque quando nós falamos sobre essa questão do pensamento, existe uma idolatria mundana ao conhecimento. E essa idolatria fala, não, olha, desde a escola, aqui nós estamos fazendo ciência, ou nós estamos pensando, vamos deixar a religião de lado? Mas esse simples ato de deixar a religião de lado já mostra que, primeiro, o ser humano ele está construindo um ídolo. Ele pode não reconhecer Deus ali como centro daquela aula ou daquele momento em que você está. Porém, outro ser que é maior, ele está colocando no lugar de Deus. Então é uma das coisas que faz a gente pensar. Realmente, o ser humano ele é um ser que não liga mesmo para uma religião? Será que o ser humano ele é capaz de não acreditar em nada? Será que o ser humano ele não coloca o seu coração em um ser maior? Nós vimos aqui, irmãos, que não é possível. Porque o próprio Deus colocou dentro da gente esse vazio. O próprio Deus colocou esse senso de eternidade. É por isso que a gente vê tantas pessoas correndo atrás daquilo que a gente chama de legado, né? E o legado pode ser um legado financeiro, um legado de escrever alguma coisa na história, o legado de fazer alguma coisa que realmente seja relevante para o mundo. Porque quando a gente olha para a nossa vida, olha para a nossa existência, ela é muito pequena. Ela é tão pequena que a gente olha e fala assim, bom, de alguma maneira eu tenho que ser eterno. Mesmo não acreditando em Deus, eu preciso ser eterno. O ser humano ele clama pela eternidade dentro dele. É por isso que ele começa a correr atrás dessas coisas que são vento. Porque o único que pode preencher esse vazio do tamanho de Deus é o próprio Deus. Como eu falei, o ser humano ele começa a se ligar a vários tipos de ídolos. Quando nós vemos os livros, por exemplo, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, nós estamos ali num contexto onde Moisés está escrevendo para um povo que não era ateu. Pelo contrário, eles acreditavam em deuses, porém, Moisés ele chama o coração desse povo, que é o povo de Israel, ao Deus que é único, que é verdadeiro. E ele vai escrevendo esses livros com essa intenção. Olha, o nosso Deus, que é o Deus de Israel, ele está acima de todos esses deuses do Egito. Ele está acima de todas essas coisas. E o ser humano, ele vai avançando, ele vai, vamos dizer assim, evoluindo culturalmente, nessa questão social também. Então eu tenho muita dificuldade, às vezes, quando eu vejo algumas pessoas com a seguinte frase. Ah não, o ser humano ele faz isso porque desde lá do começo o ser humano nasceu para ser caçador, ou nasceu para ser isso, ou essa necessidade que ele tem é porque ele é um ser irracional ou que age como um animal. Irmãos, o ser humano ele é um ser que também aprende, ele é um ser que evolui e ele é um ser que, principalmente, corrompido pelo pecado.
E o pecado faz com que o ser humano corra para mais longe de Deus. E existe uma tendência, inclusive, quanto mais o ser humano vai ficando mais poderoso, mais forte, mais longânimo de vida, mais inteligente, mas ele começa também a criar ferramentas para se distanciar de Deus. É bem interessante porque quando a gente lê uma passagem que eu vou abrir agora, que é Atos 14, do 16 até o 17, nós temos aqui uma das poucas coisas que às vezes o ser humano ele não consegue explicar, que é uma questão de milagre. Nessa passagem, eu não vou ler ela inteira, tá? Mas o que acontece aqui? Paulo está pregando junto com Barnabé a uma cidade e acontece uma cura ali, uma cura, algo milagroso. E quando esse algo milagroso acontece, é algo que assim, nós como seres humanos não conseguimos explicar. Quem consegue explicar um milagre? Quando Deus faz alguma coisa. Quem consegue explicar um fenômeno sobrenatural? Nós não conseguimos. Porém, aqui a gente vê que quando nós não conseguimos explicar alguma coisa, algo que é sobrenatural, a gente vai correr para o quê? Para um ídolo. Quando o nosso Deus ele não está no centro das nossas vidas, quando ele não está no centro daquilo que nós enxergamos como certo ou errado, a gente começa a estabelecer esses ídolos. E não foi diferente nessa cidade, que é uma cidade de Listra, que tinha várias pessoas ali nesse momento. Então, é bem interessante, porque até mesmo aqueles que eram incrédulos provavelmente começaram a crer em alguma coisa. Né? Eu gosto muito quando a gente teve uma exposição aqui de Jonas, que nessa exposição de Jonas, quando o barco estava balançando no meio de uma tempestade, perceba, todo mundo começou a clamar alguma coisa. Todo mundo começou a clamar um falso Deus. E olha só como foi uma situação irônica. O único que tinha o verdadeiro Deus e que estava causando aquilo era justamente a pessoa que estava dormindo. Era justamente a pessoa que estava tranquilinha. Então assim, irmãos, quando a situação fica complicada, quando nós não sabemos explicar o que está acontecendo, ou quando nós estamos num desespero extremo, não existe ateu. A gente vai se apegar a alguma coisa. Olha o que esses homens falam aqui em Atos 14, do 16 ao 17. Alguém poderia ler, por gentileza? O qual, nos tempos passados, deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Então aqui é uma explicação de Paulo e Barnabé de que eles não eram deuses. Pelo contrário, eles serviam um Deus que era muito maior. Eles estão denunciando essa idolatria dos moradores de Listra, que mesmo afastados de Deus, eles não deixavam de crer em alguma coisa. Então assim, em alguma coisa eles se apegaram. Porém, a fé deles estava direcionada a falsos deuses. Assim como os povos antigos criaram divindades para tentar preencher o seu vazio existencial, a modernidade substituiu esses ídolos por filosofias, ideologias e até mesmo a própria ciência. O problema não é a busca pelo conhecimento. Em momento algum a gente falou isso. Mas é a tentativa de encontrar um propósito de vida, um propósito da sua existência sem Deus. Quando a gente olha aqui para esses povos, assim como também a gente olha para Moisés no Pentateuco, a gente pode fazer um paralelo. Tá? Eles não eram ateus. Eles acreditavam em alguma coisa. Eles se apegaram a alguma coisa. O problema é que eles estavam se apegando a falsos deuses. Como eu disse, o ser humano, conforme ele vai avançando, inclusive no conhecimento, a forma de pecar vai mudando, porém a lógica continua a mesma.
Então esse senso de independência, esse senso de você querer agarrar alguma coisa, se a gente olha um homem mais moderno, como nós estamos de hoje, realmente ele se apega às vezes a filosofias, a conhecimentos errados, a coisas que não glorificam a Deus. Então isso é algo que a Bíblia também chama atenção, por exemplo, em Romanos 1, falando que mesmo nós recebendo a revelação que Deus, os atributos dele estão até pela natureza, mesmo assim nós conseguimos negar. Mesmo assim a gente pega e se esforça para ir contra os preceitos e os conhecimentos que Deus deixou para a gente. E hoje nós temos ainda alguns agravantes a mais do que, por exemplo, homens de Listra ou o povo de Israel durante o Egito. Quando você ia para essas cidades muito antigas, como que as pessoas se comunicavam? Geralmente era em praças públicas. Geralmente você via alguém gritando, né? Imagina, você está numa praça pública, você está vendo lá o Paulo maluco gritando e falando aquelas coisas de filosofia e trazendo o cristianismo junto. Ou então você está ali Moisés clamando, né, junto ao povo, escrevendo ali o Pentateuco. Então a informação, a maneira de você passar uma mensagem, ela era um pouquinho mais demorada do que acontece hoje. Imagina, até antes da imprensa, as pessoas não sabiam nem ler direito. Depois da imprensa, era algo extremamente caro. Aí veio o rádio, que foi um grande avanço, onde a gente poderia, né, ali ter informações e estar em contato ali com coisas, né, seculares de uma maneira bem mais rápida. Porém, ainda assim, ela não era tão rápida. E ela era, vamos dizer assim, muito pouco com o que a gente compara com o outro. Porém, o ser humano ele foi avançando. Hoje a gente tem tecnologias, por exemplo, onde se eu coloco uma informação aqui, rapidinho o alcance pode chegar a milhões de pessoas. Né? O pessoal estava brincando lá no trabalho, nem conhecia, né? Falando de um tal de Miguel, alguma coisa assim, que é um menino que agora está fazendo piadas. Né? Então, não é que ele está fazendo piada, é que ele foi dar uma profetada lá, falou um monte de coisa em inglês que não faz sentido nenhum. E agora está todo mundo rindo, está todo mundo, né, ali fazendo brincadeira. E isso mostra, irmãos, como que o nosso coração pode estar longe. E que agora esse coração nosso longe, inclusive, pode influenciar outras pessoas. Porque se aquilo que aquela pessoa falou está levando com que pessoas tirem sarro da palavra de Deus e do Evangelho, ele está fazendo um mal muito grande. Assim como nós também estamos fazendo um mal muito grande se a gente está passando essa informação para frente. E essa questão de fé, irmãos, essa questão de passar o conhecimento, ela torna-se muito relevante, principalmente com esse advento da internet. Porque, graças a Deus, a internet ela consegue alcançar muitas pessoas. Em compensação, ela também coloca muitas pessoas a se perder. E com tudo isso, o homem ele começa a criar caminhos para ir cada vez mais longe de Deus. O homem que não conhece a Jesus, aquele que ainda não foi alcançado pela graça, ele começa a criar ferramentas para a sua própria rebeldia, para o seu próprio eu, para o seu próprio ego. Né? Algumas pessoas ficam famosas na internet e ela nem percebe que aquilo ali, por exemplo, é pecado. Uns tempo atrás existia uma pessoa também que ficou famosa por umas bobagens que ela falou. E ao invés da pessoa se arrepender do que ela fez, começou a cobrar mais caro para ir, por exemplo, em palestras, né? Porque ela aproveitou aquela onda. Então você olha e fala assim, poxa, será que essa pessoa mesmo, ela estava falando com o coração voltado para Deus, mesmo que ela cometeu um erro, ou ela fez voltado para ela? Porque se ela tivesse falado algo errado, mas entendendo assim, poxa, eu estava tentando, sei lá, falar do Evangelho,
estava tentando ensinar alguma coisa da palavra de Deus, e ela viu que ela errou, o que ela faria? Provavelmente pediria perdão. Ninguém daria a mínima, porque ninguém quer ver, né, as pessoas pedindo perdão e achando que está errado. Pelo contrário, né, as pessoas querem que você seja ali um palhaço, seja uma pessoa que agrade ela de alguma forma. Então isso me faz questionar algumas coisas em que a gente vê ali de algumas pessoas que se dizem cristãos na internet. Ele vê, por exemplo, que o que ele falou deu uma repercussão e ele vai usar aquilo em favor dele. Aonde está o coração dele? Será que está em Deus? Ou será que está nele próprio? Será que a internet, por exemplo, assim como outras coisas que a gente tem hoje, não está criando ídolos nos nossos corações? Esse vazio que nós temos, que é do tamanho de Deus, será que nós estamos fazendo que nem Eva? Que ao invés de lembrar-se que existe um Deus e que ele tem uma palavra muito clara, a gente faz o contrário. A gente olha e fala assim, não, eu vou continuar porque não faz diferença. É isso que a gente fala com as nossas atitudes. A gente não fala com a nossa boca, não faz diferença. Porque imagina, se eu chegar aqui e falar assim, não, eu vou fazer isso porque não faz diferença se Deus está olhando ou não, todo mundo olharia e falar, soaria quase como uma heresia. E quando a gente age assim, quando a gente peca abertamente, mesmo sabendo que a gente está indo contra a palavra de Deus, quando a gente coloca ao nosso centro as nossas vontades, os nossos anseios, até mesmo aquilo que nós conhecemos, num patamar superior, o homem, ele cria deuses. E um homem que está com o coração afastado de Deus, ele tenta ser o seu próprio Deus. Durante séculos, a fé cristã influenciou profundamente a teoria de como nós obtemos o nosso conhecimento e como também nós buscamos a verdade. No entanto, com o passar do tempo, o homem passou-se a considerar-se a autoridade máxima sobre a realidade. E aí vem duas perguntas que é muito interessante quando a gente olha o ser humano dentro da história, que é, como adquirimos conhecimento e como sabemos que ele é verdadeiro? Ou como buscamos a verdade e quais critérios nós usamos para determiná-la? E nós tivemos dois adventos que eu acho que refletem muito como nós pensamos hoje e às vezes a gente nem se dá conta. Renascimento. O homem passou a ser o centro do conhecimento e da experiência. Quantas vezes nós falamos aqui, né, que o homem busca o seu bel prazer a todo momento e a todo custo? Nós simplesmente não paramos para pensar, né, nós seres humanos, tá? Nós seres humanos não paramos para pensar que existe um ser maior. E que essa forma que nós estamos buscando nos autossatisfazer pode estar indo contra um padrão moral de um ser que é superior, de um ser que deixou muito claro o que ele acha certo ou o que ele acha errado. Nós passamos 4 semanas aqui dando uma pincelada no que são os 10 mandamentos. Né? Porque os 10 mandamentos, como nós sabemos, existem vários desdobramentos deles ali dentro do Pentateuco. E nós vimos como Jesus Cristo lida com essa questão da moral, do certo e do errado. Porém, arte, ciência, filosofia exaltam a capacidade humana, promovendo uma autonomia e um senso de que nós podemos fazer o que nós quisermos. Nós estamos no centro do universo. Não existe certo ou errado se aquilo nos faz bem, se aquilo nos dá prazer, se aquilo nos traz felicidade. Também temos outro movimento que é uma evolução, que seria o iluminismo. A razão foi elevada ao status de autoridade suprema. E o papel de Deus na explicação do universo foi minimizado. A fé passou a ser vista como um obstáculo ao progresso e ao pensamento livre. Hoje
hoje, quando nós falamos de Deus para uma pessoa que é incrédula e que não crê nas Escrituras, geralmente ela vê como uma coisa ruim. Por quê? Ai, Deus é uma pessoa que fica proibindo eu de fazer as coisas. Ah não, o progresso da humanidade não foi com Deus, foi com a ciência. É só você olhar a Idade das Trevas, a idade onde a Igreja Católica tinha um poder muito grande. Foi uma época onde as coisas não aconteciam, onde nós tivemos doença, onde nós tivemos pobreza. Então, o ser humano, ele começa a pegar o pecado que ele próprio cometeu, porque vamos lá, quem comete esses pecados de subjugar o povo, de, enfim, criar coisas que nós sabemos que vão ser danosas, como criar doenças, não ter o cuidado com o próximo, não amar o próximo como a ti mesmo, é o próprio ser humano. Mas aí a gente coloca que não, foi Deus que permitiu isso, Ou a religião, aquilo que é uma ferramenta ali que Deus usa, para controlar a humanidade, como eles falam, foi o que fez isso. Mas, no entanto, a busca por autonomia, ela não libertou o homem, mas o tornou refém da sua própria limitação. Mesmo em meio ao avanço intelectual, muitos perceberam que sem Deus, a vida perdeu seu propósito. Ainda assim, ao longo da história, sempre aqueles que houve que reconheceram que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Eu quero agora que os irmãos abram em Colossenses, no capítulo 2. Por que esse texto ele é um texto muito interessante? Por que esse livro é um livro muito interessante? Colossenses era uma igreja que tinha um pastor lá, que era Epáfras, um pastor bem de Deus, um pastor que era muito firme com a palavra, e era um pastor que estava vendo vãs filosofias e vãs conhecimentos influenciando aquela região. Então ele pede ali para Paulo a ajuda, porque ele tinha um receio, que esse conhecimento mundano chegasse à igreja e contaminasse o evangelho. Porque imagina assim, irmãos, você está num meio onde você é totalmente bombardeado por coisas erradas, por informações erradas e por conhecimentos errados. Nós, como cristãos, se a gente não começa a vigiar, a gente começa a agir como essas pessoas e como essas filosofias determinam, e nós nem vemos isso. Já viu aquele cristão que é brabo, que qualquer coisa assim, o cara já estoura aí, não, é isso aí e tal, e a gente tem que quebrar tudo mesmo, a gente tem que arrebentar mesmo, e vamos pegar, sei lá, político, e vamos pegar isso e aquilo. Parece que assim, tudo ele quer fazer na força, tudo ele quer fazer na violência. Será que foi isso que ele aprendeu lendo a Bíblia? Ou então aquela pessoa que está com o coração longe, que você vai falar alguma coisa para ela, e ela fala assim, não, sabe o que acontece? É que as coisas são desse jeito mesmo, as pessoas erram, ou eu erro, assim, cada um tem os seus defeitos, cada um tem os seus problemas, e existem aquelas coisas que a gente faz errado que a gente não consegue largar. Irmão, a Bíblia ensina isso? De que existem coisas erradas que a gente não consegue largar? Ou a gente olha para o que Jesus falou, como nós vimos na semana passada. Se o teu olho te escandalizar, te faz pecar, arranca ele e atira para fora. Então você vê que às vezes a gente começa a falar palavras que elas não provêm da gente. E essa é uma preocupação que Paulo tinha com aquela região, de Colossos. Você tinha uma série de filosofias que estavam agindo naquele lugar e que poderia contaminar de algum jeito a igreja. Então qual que é a estratégia? Vamos trazer o coração de volta ao Evangelho. Qual que é a melhor arma para isso? Evangelho. Então você vê essa carta no começo trabalhando as doutrinas básicas de fé. E é isso que às vezes a gente não percebe. A gente fica tão preocupado, por exemplo, com a escola dos nossos filhos, com muita razão. A gente fica tão preocupado com que nós somos bombardeados por fora, pela internet, por
Hoje a internet eu creio que é o mais comum, né? É bem difícil alguém falar que assiste televisão ou escuta rádio, mas se escutar televisão e rádio também vai ser bombardeado provavelmente por uma série de coisas erradas. Qual que é o remédio então para tudo isso? Será que não existe escapatória? Será que é isso mesmo? A gente tem que se entregar ao conhecimento do mundo e falar assim, ah não, né? Ah, já que o mundo está ruim, então assim, vamos seguir o fluxo, vamos ficar ruim também junto com o mundo, porque o mundo jaz do maligno e eu faço parte... Não, irmãos. Evangelho, que é uma coisa muito simples. Aí você fala, né? Ah, é muito simples, né, Erasmo? Pô, essa resposta aí até um papagaio bem treinado vai falar, né? Ah, é o Evangelho, a Bíblia. Mas por que a gente não aplica então? Porque se a gente olhar provavelmente no celular, vai aparecer muito mais tempo gasto, né, do que se tivesse um contador de tempo na Bíblia. Seu celular está lá, 2, 3 horas por dia. E sua Bíblia? Quando está 5, 10 minutos, está bom ainda, né? Às vezes está 0. Quando tem um vídeo lá no YouTube que você escutou alguma coisa realmente que vai edificar a sua vida, né, um louvor que faz você refletir, uma mensagem, né, de um pastor sério ou uma pessoa séria aí que está dando um ensinamento, você olha ali e não tem nada. Mas aí você vai olhar lá o seu feed, é futebol, é Fórmula 1, é, sei lá, é jogo, é um monte de coisa. Aí você olha e fala assim, tá, mas se o Evangelho é uma resposta tão simples e a resposta para tudo, por que eu tenho tanta dificuldade de aplicar na minha vida? Uma das coisas que a gente tem que fazer é justamente o que esse presbítero aqui de Colossos fez. É quando não está conseguindo, quando está com medo, opa, vamos voltar ao Evangelho. Vamos pedir ajuda para alguém se a gente não consegue sozinho. Colossenses 2, capítulo 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Aí olha só o versículo 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus Pai e de Cristo. Então, olha só, onde uma informação bem importante, que os nossos corações e o nosso conhecimento, a primeira coisa que ele tem que fazer é apontar para Cristo. Verso 3. Em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ou seja, irmãos, quando você tem conhecimento e quando você busca a sabedoria que está primeiramente em Deus e em Cristo, vãs filosofias, elas não têm o poder de tirar o seu coração. Porque é o próprio Deus que guarda os nossos corações. Porém, quando nós nos alimentamos da palavra, é uma forma também da gente estar munido desse tipo de coisa. Então, assim, como é que eu faço com o meu filho que está indo 5 dias para a escola e está simplesmente ouvindo um monte de coisa errada? Irmão, dando certo. Palavra, evangelho. Mas para isso, nós também temos que estar cheios. E é aí onde mora uma das grandes dificuldades nossas. Nós estamos muito cheios, às vezes, de coisas seculares. E quando eu falo de coisas seculares, irmãos, não são coisas somente erradas. Às vezes pode ser, por exemplo, trabalho, nossa rotina, em que a gente não consegue parar 1 minuto para fazer um devocional, 1 minuto para chegar na sua família, no seu filho e falar assim, filho, vamos orar, porque, enfim, eu sei que está passando uma situação difícil. Então, uma das coisas que a gente não consegue alimentar espiritualmente os nossos filhos e as nossas famílias é porque nós também estamos vazios. E aí o conhecimento do mundo, ele vai simplesmente entrando e penetrando, a tal ponto em que, primeiro, nós começamos a construir ídolos, nós começamos a viver por nós mesmos, nós começamos a ter uma vida em que pouco importa se Deus existe ou não. Eu estou tocando a minha vida. Eu estou fazendo aquilo que eu quero, mesmo sendo cristão, mesmo estando dentro da igreja. Ou seja, eu não preciso ser um ateu. Eu posso ser simplesmente
um cristão que está com o coração longe e que não está nem aí para as verdades da palavra. Verso 5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando e vendo em ordem a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Olha só o versículo 7. Enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação e graça. Amém. Os cristãos de Colossos estavam sendo influenciados por filosofias que distorciam o evangelho. Paulo enfatiza que toda a sabedoria e conhecimento verdadeiros, eles emanam, eles estão em Cristo. E isso nós também podemos admitir como algo para a nossa geração de hoje, para o homem contemporâneo. Muitas ideologias modernas apresentam-se como racionais, progressistas, mas na verdade afastam o homem de Deus. O conhecimento secular, quando usado sem discernimento, tá? Então assim, é quando você usa o conhecimento secular sem discernimento, sem palavra, sem colocar Cristo no centro, vazio de Deus, pode tornar um instrumento para negar a nossa fé, uma visão de mundo materialista e que não se importa com a existência de Deus. Ou seja, nós começamos a ser ateus, de certa forma. Só que não é um ateu que não acredita em Deus. Pelo contrário, é um ateu que acredita em Deus. Só que é um ateu que ignora. Ele não está nem aí. Através das nossas ações. Como eu falei, às vezes eu chegar e falar assim, não me importa com o que Deus pensa, soaria algo assim, nossa, que horrível que o Erasmo está falando. Mas eu posso muito bem viver no meu dia a dia assim. Então eu olho e falo, bom, vou olhar para isso aqui que eu não deveria olhar, né? E não estou nem aí. Ou então nem lembro que Deus existe. Às vezes a gente tem muito mais vergonha de um familiar nosso, ou de uma pessoa que nós conhecemos e a gente não faz aquilo na frente dela, do que do próprio Deus. A gente parece que esquece que Deus está olhando tudo. E a gente esquece que aquilo é pecado. Eu estava vendo, acho que era do Guilherme Nunes, eu não lembro quem que ele estava falando sobre o vício de ver coisas erradas, né? Cenas sexuais. Ele falando assim, é engraçado porque as pessoas elas vão para um lugar restrito para ver essas coisas erradas. Então ela não está se importando com Deus. Na verdade, ela se importa com ela e com os outros, porque ela não faria isso na sala dela. Ela não faria isso na frente de um familiar dela. Mas ela quer fazer isso escondido. E ela esquece que mesmo no escondido, Deus está lá, vendo. Ele está com os olhos abertos. E ela sabe que isso é pecado, ela sabe que isso é errado. É por isso que ela corre para fazer escondido. Assim como outras atitudes nossas também, quando a gente rouba alguma coisa do nosso trabalho, quando a gente mente para sair de uma situação ou para fazer média com uma pessoa. Parece que nós estamos muito mais importando com o nosso eu, ou com aquela pessoa que às vezes a gente criou um ídolo nela, do que com o próprio Deus. Então assim, irmãos, hoje foi só uma introdução do que nós vamos falar sobre Deus, os atributos de Deus. Nós vamos também comentar sobre os nomes de Deus e como ele se revelou na palavra. Mas a mensagem que eu quero deixar hoje, um ateu, ele não é só a pessoa que não acredita em Deus. Ele também é aquela pessoa que vive como se Deus não existisse, e ignora. E aí vem por vários desdobramentos. Hoje a gente falou aqui sobre a questão do conhecimento, de vãs filosofias, de como o homem e o intelecto dele, a razão dele, nos levou para longe de Deus. Porém, irmãos, existe um remédio, existe uma cura,
que é a volta ao Evangelho e à palavra. Então, quando vermos que o nosso coração está começando a se afastar de Deus, quando nós vermos que a gente está muito cheio de informações, porque hoje o mundo, ele te enche de informações o tempo todo. Aí, assim, são coisas que é legal, porque a nossa natureza pecaminosa, ela se satisfaz com o pecado. Porém, nós temos que lembrar que todo pecado ele ofende a Deus. E quando estiver acontecendo isso na nossa vida, quando a gente fizer um balanço e falar assim, opa, peraí, eu não estou me enchendo das coisas do reino, pelo contrário, eu estou me enchendo só do que tem no mundo. Vamos aqui pegar o exemplo dos Colossenses. Voltar-se a Deus. Porque esse é o único remédio que pode curar esse vazio que é do tamanho de Deus. É o próprio Deus. Amém? Amém. Dúvidas? Perguntas?